Hoje eu vim contar para vocês o caso da menina Vitória Regina. Esse foi um caso que parou todo o Brasil. Todo mundo estava torcendo para que a Vitória fosse encontrada com vida, mas infelizmente isso não aconteceu. A Vitória desapareceu durante a noite, quando ela estava voltando para casa, e foi um caso que repercutiu muito, porque essa é a realidade de muitas pessoas. Quantas mulheres voltam para casa à noite e diariamente dependem do transporte público para tentar chegar em casa em segurança? Então, nesse vídeo eu vou contar para vocês todos os pontos desse caso, porque muitas informações ficaram desencontradas. Então, tudo que eu falar aqui nesse vídeo vai ser de acordo com o que o delegado do caso disse e tudo que foi confirmado por ele. Já deixa o like no vídeo e também, se você é novo ou nova por aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal para não perder nenhum vídeo novo. E agora vamos para o caso contado de hoje. Quem era a Vitória? A Vitória, ela era uma jovem de 17 anos, cheia de vida e sonhadora. Ela morava no município de Cajamar, que tem 97 mil habitantes, e é considerada uma cidade de médio porte, tranquila. Ela tem 6 irmãos e ela morava em uma casa simples, junto com seu pai Marcos e a sua mãe Sandra. Há 14 anos atrás, um dos irmãos da Vitória acabaram falecendo, então a família carregava essa dor, esse luto, naquele momento, de perder um ente querido tão próximo. Ela era uma menina muito trabalhadora e muito querida pelos seus familiares e conhecidos. Ela gostava muito do Corinthians, inclusive ela era uma torcedora fiel do time. Ela costumava fazer dancinhas nas redes sociais e ela trabalhava como caixa em um restaurante de um shopping em Cajamar. Mas o que a Vitória não esperava é que o que parecia ser uma rotina tranquila logo se tornaria um grande pesadelo. No dia 26 de fevereiro, a Vitória saiu de casa e foi para o trabalho, seguindo a rotina que ela sempre costumava fazer. Ela iniciou seu trabalho no shopping, como de costume, e no horário do almoço ela parou para almoçar junto com uma amiga. Inclusive, a amiga faz uma filmagem delas almoçando juntas e a Vitória demonstra estar muito feliz, e a amiga também fala que durante as conversas ela estava muito contente. Inclusive, a Vitória conta para sua amiga nesse momento que ela tem um grande sonho, que é de trabalhar na área da medicina legal. Ela queria ser técnica em necrópsia. Então, depois dessa parada para o almoço, a Vitória seguiu na sua rotina de trabalho normalmente e por volta das 10, 11 horas da noite, ela saiu do shopping junto com a sua amiga. A sua amiga pegou uma moto e foi para casa, e a Vitória foi em direção a um ponto de ônibus que fica a 100 metros do shopping. E aí a Vitória ficou lá parada nesse ponto, esperando um ônibus para ela ir em destino à sua casa. Mas aí vocês podem se perguntar, como é que pode uma menina de 17 anos está sozinha a esse horário da noite em um ponto de ônibus? Mas acontece, gente, que isso não fazia parte da rotina da Vitória. Na verdade, todos os dias o pai dela saía de casa com o carro e ia buscar ela no final do expediente, ali na frente do shopping, e ela voltava para casa de carro com o pai. Só que justamente nesse dia, o carro do pai dela deu um problema e ele avisou que infelizmente ele não ia poder buscar ela nesse dia. Inclusive, no seu depoimento, o Marcos ele até fala que falou com a Vitória que seria melhor ela ir para a casa da irmã dela, que a casa dessa irmã da Vitória, que morava sozinha, ficava mais próxima do shopping, então seria mais seguro para a Vitória ela ir para a casa dessa irmã. Mas ainda assim, a Vitória optou em ir para a casa do pai. Então, ela foi para esse ponto de ônibus, pegou um ônibus e 20 minutos depois ela soltou em um ponto para pegar um segundo ônibus. Só que no momento em que a Vitória solta nesse segundo ponto, as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Enquanto a Vitória estava nesse ponto, ela posta uma foto na sua rede social que mostra o horário e o local em que ela está naquele momento. E aí então a Vitória começa a mandar algumas mensagens. Ela manda mensagem primeiramente para uma amiga dela, dizendo que estava sentindo que estava sendo seguida, porque um carro cheio de homens dentro passou por ela e começou a mexer ali com a menina. Então ela começou a ficar um pouco preocupada e ela demonstra preocupação nesse áudio que ela mandou para sua amiga. Passou uns caras no carro. E eles falaram, e aí, vida, e tá voltando? Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Ai, tá tudo certo, eles entraram pra dentro da favela.
Saiu até lágrima dos meus olhos agora. Nossa, até me arrepiei. Na hora que eles passaram lá do outro lado, eles falaram a Evida. Aí eles voltou, filho. Falei, pronto, esse menino vai voltar aqui. Mas aí eles pegaram e entraram ali na favela. O que acontece? As coisas eu não consigo correr. Eu paraliso, eu não sei o que eu faço. Eu não consigo correr, eu fico parada. Depois disso, a Vitória, ela manda mensagem para um ex-ficante dela, que se chama Gustavo Vinícius, perguntando se ele não podia se encontrar com ela para levar ela para casa. Só que aí, nesse dia, ele não pôde dar carona para levar ela para casa, então ela ficou ali no ponto, aguardando o segundo ônibus passar. Depois disso, o ônibus da Vitória chega e ela manda mensagem novamente para sua amiga, dizendo que ela estava preocupada e estava sentindo que estava sendo seguida, porque dois homens que estavam junto com ela no ponto de ônibus subiram no ônibus em que ela subiu. Então ela começou a ficar preocupada com isso. Mas essa preocupação logo passou, porque assim que chegou no ponto próximo da casa da Vitória, ela desceu e ela manda uma mensagem para sua amiga em que ela demonstra estar mais tranquila, dizendo que ela soltou no ponto, mas os dois homens não desceram no mesmo ponto que ela desceu sozinha naquele ponto. E depois que a Vitória desceu nesse ponto, ela simplesmente desapareceu. Esse ponto foi o último local onde a Vitória foi vista. E um alerta que eu deixo aqui para vocês, principalmente para as mulheres, é que nunca postem fotos do local onde vocês estão, porque a Vitória mesmo, ela postou uma foto do local exato em que ela estava, e ela estava no ponto de ônibus sozinha. Então é sempre bom a gente se atentar a isso, porque nunca se sabe quem está nos observando. E aí, a partir desse momento, a família se deu conta que a Vitória tinha desaparecido, porque era noite e ela não estava mais mandando mensagem nem para sua amiga e nem para o seu pai. Então a polícia iniciou as investigações e começou a fazer as buscas pela Vitória. Afinal, esse último relato que a Vitória deu para sua amiga era muito preocupante. Ela disse que estava sentindo que estava sendo seguida. Então a polícia logo começou a investigar. Foram vários dias de buscas e no dia 5 de março, o corpo de Vitória foi encontrado em uma área isolada de mato que fica em Cajamar. A Vitória foi encontrada com suas mãos amarradas, envoltas por um plástico filme. A cabeça dela tinha sido raspada e o corpo foi encontrado com possíveis sinais de tortura. Ela estava nua e o motivo da morte foi dado devido ao choque hipovolêmico, porque foi constatado que ela levou 3 facadas e uma delas foi deferida na região do pescoço. Então ela acabou perdendo muito sangue. Pelo estado brutal que o corpo foi encontrado, a polícia começou a perceber que esse crime que cometeram contra ela foi motivado por muito ódio. A polícia começou a desconfiar que quem cometeu isso contra ela foi alguém que já conhecia, foi alguém próximo. Então a polícia começou a investigar ali os vizinhos, amigos e pessoas próximas da Vitória, porque ficou muito claro que esse crime foi premeditado. Certamente era alguém que já conhecia a rotina da Vitória. E outro indício que mostra a premeditação é que as mãos da Vitória foram envoltas com plástico filme, porque certamente fizeram isso sabendo que em um momento a Vitória iria lutar para se manter viva. Então, durante as investigações, a polícia levantou 5 suspeitos, inclusive até o pai da Vitória acabou sendo suspeito nesse caso, porque assim que a Vitória desapareceu, ele pediu um terreno ao prefeito, certamente para se mudar, para sair dessa área onde ele estava morando. E foi apenas por esse fato que ele acabou sendo considerado suspeito nesse caso. Outra pessoa que foi considerado como suspeito foi um vizinho chamado Daniel. Isso porque ele tem um carro branco que é muito parecido com aquele carro que eu falei anteriormente, que é o carro que passou e mexeu com a Vitória. Então, nas filmagens deu pra ver que o carro era do mesmo modelo desse que passou no ponto de ônibus. E outra coisa estranha que fez esse Daniel se tornar suspeito é que a polícia começou a investigar o celular dele e encontrou diversas fotos do caminho em que a Vitória fazia. Então esse fato é muito estranho. Por que ele tiraria fotos do caminho rotineiro ali da Vitória? E outras 2 pessoas que eram próximas da Vitória e foram levantados como suspeitos do caso foi o ex-namorado dela e o ex-ficante dela, que por coincidência os dois se chamavam Gustavo. Então talvez por isso que tenha confundido um pouco. Mas o ex-namorado dela se chamava Gustavo Liro
E o ex-ficante dela se chamava Gustavo Vinícius. Então, eu vou chamar o ex-ficante dela de Vinícius, para ficar mais fácil de entender, e o ex-namorado dela eu vou chamar de Liro. Os fatos que fizeram a polícia desconfiar e tornar esse ex-ficante da Vitória como suspeito é que o pai da Vitória não sabia desse possível relacionamento que ela teve com esse Vinícius, e o pai não conhecia esse rapaz, e como ele foi uma das últimas pessoas das quais a Vitória manteve contato, a polícia achou isso muito estranho. Ele diz que ficou com ela poucas vezes, e no seu depoimento ele também diz que fazia 4 meses que ele não tinha contato e não conversava com a Vitória. Então, do nada, durante a noite, a Vitória manda mensagem para ele perguntando se ele não podia dar uma carona para ela. Por que que a Vitória mandaria mensagem para ele se fazia muito tempo que eles tinham ficado juntos? Então, por isso que esse Gustavo Vinícius foi considerado suspeito. Já o Gustavo Liro, o ex-namorado da Vitória, diz que fazia 1 mês que eles tinham terminado o relacionamento, mas ainda assim eles continuavam se vendo e se encontrando. No dia 25 de fevereiro, a Vitória foi até a casa do Liro procurar por ele, só que ao chegar lá ela não o encontra, então ela manda uma mensagem para ele dizendo que ele precisa esquecer ela, que era para ele seguir a vida dele sozinho. O que é algo um pouco estranho também, porque ela mandou essa mensagem para ele um dia antes do seu desaparecimento. E o pai da Vitória também diz que ele não concordava com essa relação e não confiava nesse ex-namorado. O pai até relata que falou com a Vitória para terminar o relacionamento, a Vitória chorou e terminou o relacionamento com o Gustavo Liro. E o quinto suspeito, que é o que a polícia segue como principal linha de investigação, é um vizinho chamado Maico Antônio Sales dos Santos, que tem 23 anos. E ele se tornou suspeito porque um motorista de ônibus estava passando ali naquele momento e ele diz ter visto o carro do Maicon passando por volta das 11h30 da noite, ali no local onde a Vitória foi vista pela última vez. E o motorista também relata que tinha um homem dentro do carro e ele estava com o rosto coberto, ele estava encapuzado, o que é algo muito estranho. Então o Maicon, ele foi chamado para prestar o seu depoimento e no primeiro momento ele disse que ele estava junto com a sua namorada. Só que a polícia, ao questionar essa namorada, ela diz que ela na verdade não estava com o Maicon, ela estava na casa da mãe dela, o que claramente mostrou que o Maicon estava mentindo. Então, no dia 8 de março, ele foi preso por causa dessa inconsistência no depoimento dele. A polícia fez uma quebra de sigilo no celular dele e encontrou algumas coisas bem bizarras. Os investigadores conseguiram encontrar fotos que foram apagadas, e entre essas fotos que estavam no celular do Maicon, eles encontraram a foto de um punhão, um revólver e também um print da postagem que a Vitória fez na sua rede social, mostrando o local em que ela estava. E a polícia começou a perceber que esse vizinho, ele era simplesmente obcecado pela Vitória, porque no celular encontraram diversas fotos da garota e encontraram também uma conta fake que ele criou para ficar observando a Vitória. E ele já vinha observando a Vitória fazia 7 meses. E não é só isso não, gente. No celular dele também encontraram fotos de mais de 12 meninas que tinha o mesmo perfil físico da Vitória. Então, no dia 8 de março, ele foi preso e os investigadores começaram a confrontar ele com as evidências. Foi aí que ele confessou todo o crime. E na sua confissão, ele disse que mesmo casado, ele tinha um relacionamento com a Vitória e ele saiu de casa de carro. Então, ele chamou ela para entrar no carro e ela entrou por vontade própria. Ele disse que eles tinham essa relação em segredo e ele disse que a Vitória estava ameaçando ele de contar para a mulher sobre o relacionamento em que eles estavam tendo. Então ele diz que ele acabou ficando muito nervoso e ali dentro do carro mesmo, ele acabou esfaqueando a Vitória com 2 golpes. Depois disso, ele colocou o corpo dela num porta-malas e depois foi planejar o que ia fazer com ela. E aí ele diz que abandonou o corpo da Vitória ali naquela região de mata. Mas nessa confissão dele tem muitas inconsistências, porque segundo as investigações, a Vitória não levou só 2 golpes, ela levou 3 golpes. E a polícia fez a perícia ali no carro do Maicon. E se o crime aconteceu ali dentro do carro, certamente ficaria algum resquício de sangue. Só que a polícia encontrou o carro em um estado completamente limpo. Parecia que o carro estava novo. Se o crime tivesse sido cometido ali dentro do carro,
certamente ficaria algum pingo de sangue, mesmo que o carro fosse limpo por completo, como o carro foi. No porta-malas encontraram um fio de cabelo e também sangue. O que a polícia acredita é que a Vitória foi levada para um cativeiro. Inclusive, foi encontrada uma casa que pertence ao Maicon, que é apontado como possível cativeiro que ele manteve a Vitória, e o delegado acredita que ali foi cometido toda a tortura e todo o crime contra ela. Só que tudo isso que foi dito por ele não se encaixa, é algo que não faz sentido. Então não é isso que a polícia acredita que ele está escondendo alguma coisa ou ele está protegendo alguém. A forma que o corpo da Vitória foi encontrado mostra que ela não morreu ali naquele momento no carro. E certamente, se ele levou ela para outro lugar, ele iria precisar da ajuda de outra pessoa, porque como é que ele conseguiria sozinho amarrar as mãos da Vitória com papel filme? Então esse caso é um caso que ainda está em andamento, as investigações ainda não finalizaram, mas assim que tiver novas atualizações eu vou trazer aqui para vocês. E esse foi o caso de hoje, gente. Me conta aqui embaixo o que é que vocês acharam desse caso, eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Me fala aqui se vocês acham que esse Maicon ele agiu sozinho ou com a ajuda de alguém. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui, assistiu o vídeo até o final. E é isso, até o próximo caso contado.